Senhor, irmãos, graça e paz. Glória a Deus por mais essa noite, que nós temos a oportunidade de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aqueles que puderem abrir as Bíblias no Salmo 138. Salmo 138. Amém? Diz assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E na presença dEle, nesse momento, nós renderemos graças e louvores. Agradecendo pela semana que nós tivemos, agradecendo pelo momento que tivemos com as mulheres ontem à noite. Agradecendo pelo domingo que nós tivemos, pelo alimento que teve na nossa mesa. Agradecendo pela saúde. Mas também agradecendo pela luta, pela dificuldade, pela doença, porque em tudo o Senhor está conosco. Em tudo o Senhor, Ele está cuidando de nós, nos dando a direção. Que nessa noite, meu amado, você possa cantar com coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, amém? Eu convido aqueles que puderem a ficar de pé. Vamos fazer uma oração para iniciar esse momento. Poderoso Deus, amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te render graças e louvores. Essa canção que nós vamos cantar agora, Pai, ela diz para nós virmos, pois esta é a hora da adoração. E é isso que nós queremos render a Ti agora, Pai Santo, adoração, ó Deus, ao Teu santo nome, ó Pai, por tudo que Tu és. Lembrar das maravilhas que o Senhor já fez por nós, ó Pai. Lembrar das grandes coisas que o Senhor já fez pelo Teu povo, ó Deus. Oh, Pai querido, nós estamos, ó Pai, vivendo tempos difíceis, ó Pai. Mas até isso, ó Pai amado, o Senhor já sabia e nos disse, ó Pai, que nesse mundo nós até teríamos aflições, ó Pai. Mas era para nós termos bom ânimo, pois o Senhor venceu, Pai amado. E nós também venceremos em nome de Jesus. Porque o Senhor, ó Pai, está conosco, nos guiando, nos dando a direção, ó Deus. E aquele que está atento ao que o Teu Espírito diz, ó Pai, ouve as Tuas palavras e as segue, ó Deus. Aleluia. Que nessa noite, ó Deus querido, o Senhor receba de nós um perfeito louvor, ó Pai. Um coração grato, ó Pai amado, e direcionado a Ti, ó Deus. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esta é a hora da adoração. Glórias a Deus. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Vem dar a Ele o seu coração.
como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Aleluia. Venhamos a ti, Senhor. O Senhor está neste lugar. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do sobrenatural. Aquele que há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver,
Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, e seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Aleluias. Mas maldito é o homem que põe a sua confiança no seu braço. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, porque este é o princípio da sabedoria. O livro de Apocalipse, capítulo 4, o apóstolo João, ele fala da visão que ele tem do trono de Deus. E quando ele vê os seres viventes, ele começa a descrever o que eles diziam, os 24 anciãos que estavam diante do trono de Deus, diante da grandeza de Deus. E ele se lançava ao chão e lançava suas coroas aos pés daquele que estava sentado sobre o trono, e eles diziam: aleluia, santo, santo, santo é o Senhor, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, o Cordeiro de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jesus está passando por aqui, está neste lugar, então adore. Aquele que era e há de vir, e seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, com seu poder vai ressurgir. Com seus milhões de anjos, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti,
eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluia. Deus do sobrenatural, Jesus. Apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluias, ele vem. Oh, Jesus, Maranata, ora vem. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Num piscar de olhar. Não mais tristeza, não mais temor. Ele vai enxugar as Junto lágrimas. com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se
O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Ele vem. Jesus, aleluias, aleluias. Oh, Glória a Deus. Deus, irmãos, podem sentar. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. É muito bom saber que o Rei está voltando. E cada vez que eu vejo as coisas acontecerem, mais eu tenho convicção disso. Oxalá seja a nossa geração que o Senhor volte. O Senhor volte rápido. Né? Amados, quem está entre nós precisa de uma oração. Precisa de uma oração. Alguém precisa de oração entre nós? Lá atrás, o Julião. Fica em pé, Julião. Fica em pé, Julião. Qual irmão pode lá orar com ele agora em nome de Jesus? Um irmão. Orar com o Júlio. Uma irmã. Vim aqui orar com a irmã Norma. Uma irmã. Isso, já é da casa, então já pode trabalhar. Isso, que bênção. Mais alguém precisa de oração, irmão? Não precisa compartilhar, falar nada. Mas outra, fique em pé. Alguém pode ir lá orar com a irmã? Por favor. Isso. Mais alguém? Para agradecer. Alguém precisa agradecer, quer estar com o coração grato, quer agradecer? Fique em pé para que alguém possa orar com você. Isso. Fique em pé também, fique em pé. Quem vai aqui agradecer com a irmã? Você ora com ela aqui? Vocês oram juntas então. Pronto, as duas agradecem lá. Isso. Agora já foi. Isso. Irmãos, não precisa necessariamente falar nada, tá bom? Só dizer assim, obrigado por orar por mim. Recebe a bênção nesse momento do seu irmão, da sua irmã, em nome de Jesus. Os demais orem pelos seus parentes que estão enfermos, pelos seus amigos que estão enfermos, pelos seus entes queridos que estão longe, né? Por aquelas pessoas que estão com você perto, que estão longe, que você tem saudade. Ore por elas agora, interceda por elas em nome de Jesus. Peça para que Deus as visite agora, em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo dom da vida, gratos a Ti pelo espaço, pelo momento que nós podemos ter nessa casa. Obrigado a Deus pelos livramentos que ocorreram nos últimos dias. O Senhor tem cuidado de nós, mesmo, ó Deus, quando doente ficamos, o Senhor tem cuidado de nós, nos dando, ó Deus, alívio através dos médicos, através de medicamentos, através de milagres excepcionais e grandiosos. Pai, abençoe nossos irmãos que não puderam estar conosco hoje, que estão em casa ou talvez em outro lugar. Pai, descansando, renovando as suas forças, ó Deus, se reestruturando de alguma forma. Pai, estão visitando pessoas. Pai, em nome de Jesus, use cada uma como ferramenta do Senhor, como um braço e uma mão do Senhor, aonde quer que eles estejam nesse tempo. E nós que aqui estamos, ó Pai, pedimos, suplicamos a Ti, derrama a Sua bênção sobre nós. Teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós, Pai, de destruir coisas em nós e reconstruir aquilo que o Senhor quer que nós façamos e reconstruamos, para que possamos nos tornar, ó Deus, altares dignos de receber toda a glória, todo
de dar toda a glória, toda a honra e louvor ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nos faz, ó Pai, altares dignos, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. Não porque somos bons, mas porque o Senhor é bom, Deus. Recebe, ó Pai, cada coração nessa noite como uma oferta suave. Recebe, ó Deus, cada pensamento nosso, ó Deus, como algo que estamos dando ao Senhor para que o Senhor aceite como glória ou também renove, ó Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos, ó Deus, ser mais do que vencedores através de Cristo Jesus, porque Ele venceu todas as coisas e nós cremos que por causa dEle, por Ele, através dEle, podemos também, ó Deus, receber do Senhor bênçãos sem medidas. Pai, nós oramos crendo sempre no sobrenatural do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, estão em pé, pode sentar. Amém. Amados, ontem tivemos um evento bem grandioso aqui na igreja, bem gostoso, né? Literalmente gostoso, né? Ontem, qual era o tema de ontem mesmo? Amém? Mulheres com mentes renovadas ou a noite rosa, mas na verdade devia ser um outro tema, né? Mulheres pedreiras. O que tinha de massa aqui ontem, gente, o que tinha de massa aqui era impressionante. Muita massa. Quem gosta de massa é pedreiro, né? Então tinha muita massa. Então as pedreiras aqui, né, comeram bem, nos alimentaram bem também, certo? Os homens que estavam aqui ontem, meu respeito por cada um de vocês. Aqueles que não puderam vir também, o meu respeito por cada um de vocês. Estavam fazendo outras coisas, descansando, o trabalho que vocês têm. Obrigado por liberarem as suas parceiras, suas esposas, suas filhas. Obrigado por ter investido também financeiramente. Então, foi tudo muito bom ontem à noite aqui. Na verdade, no fundo, Deus nos surpreendeu. Nós não esperávamos tantas mulheres aqui, nesse ambiente. Na verdade, tinha muita mulher. E foi benção. Foi benção. Cansativa a beça. E já estão perguntando quando vai ser o próximo encontro das mulheres. E eu, em nome dos homens, não posso falar com toda sinceridade. Se depender de nós, nunca. Enquanto aquela cozinha não for reformada. Porque na boa, hein? Aquela piazinha ali, sem vergonha, hein? Jesus, né? Faltou ali água quente, faltou pia, faltou bancada, sobrou violão, tudo. Não, mas foi bênção, irmãos, foi muito bom, foi muito agradável, muito gostoso, o ambiente estava muito favorável, Deus abençoou, com certeza. Agradecer a todas as mulheres da igreja que estavam direto e indiretamente se envolveram, os homens também que direta e indiretamente se envolveram. Ontem pudemos ter um pouquinho do que significa a igreja família, onde todos estavam aqui para ter a comunhão e servirem também. Então, agradeço muito a todos vocês, me sinto orgulhoso de ser pastor dessa comunidade aqui, pequenininha, mas cujo coração é enorme. Eu fico muito feliz com isso, tá bom? Então, até a próxima. A próxima é o nosso, dos homens. Vamos ter que bolar um cardápio bem generoso também, para que elas tenham bastante trabalho depois, né? Churrasco não dá trabalho. Tem que ser o quê? Paeja, né? Que foi sugerido ontem. Diz que paeja é bom, que dá bastante sujeira, bastante prato, bastante talher. Então, a gente vai deixar para vocês. Sobremesa, por exemplo, ontem, meus irmãos. Se não é um coração bondoso ali, levar um pedacinho de pudim para mim. Eu nem sabia o que aconteceu, o que chegou aqui de sobremesa. Eu sei que tem um irmão que não está aqui agora, né? Mas ontem estava com a gente lá na cozinha, falou assim, eu só comi um pedacinho de banoffee, assim que fala? Porque alguém estava com um pratinho saindo, e eu peguei no meio do caminho e peguei um pedaço para mim. Então, assim, foi mais ou menos assim em relação aos homens à sobremesa. Mas acredito que todas as irmãs aqui comeram bem ontem, né? Se alimentaram bem, dormiram com consciência tranquila, né? Acordaram bem, não precisaram tomar café nem almoçar hoje, né? Porque estavam bem abastecidos desde ontem. Isso é muito bom. Lá em casa, por exemplo, ninguém queria almoçar hoje. É impressionante. Se eu não saio para comer, eu não como. Para comprar alguma coisa, eu não como. Mas estavam bem satisfeitas, isso é que importa. Agora eu quero que você também se prepare essa noite para ter uma boa alimentação espiritual, tá, irmãos?
Porque a Bíblia diz que nem só do pão viverá o homem, nem só da massa viverá o homem e a mulher, mas também toda palavra que procede da boca de Deus. Tá bom? Mas antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, nós queremos dar para você o privilégio, a oportunidade de poder trazer seu dízimo, a sua oferta e se oferecer ao Senhor neste momento como uma oferta suave a Ele, para que Ele receba o seu coração e você possa receber dele a sua porção nessa noite também. Vamos fazer isso? Baixe a cabeça onde você está, faça oração de entrega e em nome de Jesus, daqui a pouco estaremos ouvindo a palavra também. Graça e paz, igreja. Foi maravilhoso ontem, né? Maravilhoso. Gente, eu quero agradecer a todos, já coloquei na igreja o agradecimento a todos que de forma direta ou indireta ajudaram. Foi um momento maravilhoso e na minha concepção o mais maravilhoso foi ver os homens servindo a gente. Gente, quando o pastor falou da experiência de lavar louça, eu falei, é isso que eu queria. Por quê? Porque a gente está acostumado a servir. Parece que para nós é natural servir. E nós demos a oportunidade deles fazerem isso com grande amor. Eu vi, assim, o carinho dos meninos, dos homens, né? A todos, a vocês eu dirijo a nossa gratidão. Foi muito bom vê-los empenhados em agradar a Deus. Porque eu sei que a motivação maior não foi se mostrar a saber fazer, mas foi mostrar que serve a um Deus e servir as pessoas faz parte, né? Então, obrigada a todos os homens. E nós vamos pensar em algo legal
Porque está chegando o dia dos namorados, né? Ontem já falaram, ai, dia dos namorados. Eu falei assim, dá um tempo. Deixa eu respirar um pouco, né? Dá um tempinho. Mas eu quero dar 2 avisos bem especiais. Quem tiver interesse no Ministério do Acolhimento, me procure depois do culto, que nós vamos estar conversando, né? Nós queremos hoje criar uma equipe integrada à igreja nos ministérios, né, para fazer o acolhimento. Então, se você tem esse dom, esse chamado, essa vocação, é simpático, é sociável, né? São características que é necessário para fazer o acolhimento, né? Muito paciente, porque muitas vezes vai ter que falar, irmão, vai mais para frente, agora deixa esse espaço para senhoras com criança ou com, né, mais pessoas necessitadas. Então, me procure depois do culto. E outro aviso também está chegando o aniversário da igreja. Então, nós queremos organizar um grande coral. Então, eu quero que você chegue, me procure no reservado, no privado e fale, Maria, eu quero cantar. É adolescente para cima, tá? Não, nós vamos, crianças, tem o grupo Geração de Samuel, né? Que ensaia. Já estamos pensando, daqui a um mês exatamente, e vamos organizar um grande coral. Então, se você quer, fala, eu quero, manda no privado. Porque a partir disso nós vamos ver o que nós vamos fazer, tá bom? Né? Tem Renata, tem Carol, tem várias pessoas aqui que conhecem bastante e nós vamos seguir isso, né? Tá bom? Chama as crianças agora à frente, vamos orar pelas ofertas e já pelas crianças também. E os seus professores também. Então venham logo, né? Ontem nós estávamos com a igreja aqui não tendo espaço para andar, né? Então vem aqui, e hoje nós estamos com bastante espaço para andar. Muito bem. Cadê a Lelê? Não está aí? Ah, está lá. Vamos orar então, do jeito que você está. Pai amado, nós te louvamos, porque temos aprendido que é melhor dar do que receber. Que quando nós abrimos o nosso coração, nos dispomos, Pai, a confiar e depender do Senhor. Isso em tudo. Quando abrimos mão da nossa razão, da nossa verdade, quando abrimos mão de ter razão de tudo, quando abrimos mão da nossa prioridade e colocamos o Senhor. E para isso também é nas finanças, ó Pai. Obrigado, porque em todo tempo Tu és fiel e essa igreja tem permanecido fiel. Fiel na palavra, fiel na devolução do Senhor, daquilo que é do Senhor, em gratidão pelo que o Senhor já deu, que é salvação eterna, e pela provisão mensal, ou semanal, ou diária. Obrigado, Pai, porque nós podemos pregar que nós dependemos do Senhor, que nós confiamos no Senhor, porque o Senhor sempre é fiel, o Senhor não muda, o Senhor é bom. Por isso te louvo, Pai, te louvo nessa noite, porque essas crianças e nós vamos receber a porção da palavra e pedimos o teu cuidado especial por cada professor, cada criança que saia de lá, Pai, com o seu celeiro cheio da palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Abaixo. Amém. O pastor me incumbiu de fazermos aqui uma série de exposições sobre fruto do Espírito. E é disso que vamos tratar
de aspectos gerais sobre essa temática. Agradeço desde já a confiança que o pastor nos devota. Mas vamos orar antes da gente falar qualquer coisa acerca da palavra de Deus, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos mais uma vez nessa noite, não nos cansamos de exaltar o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, único a quem confiamos, único a quem recorremos, dependemos do Senhor, Pai, em cada instante das nossas vidas, em cada respirar, e pedimos, Pai, que o Senhor continue conosco aqui nessa noite, com o texto que vai ser lido. Que seja teu Espírito Santo, Pai, usando como um instrumento, Pai, em nome de Jesus, para que o teu povo tenha entendimento completo, Pai, e aprofundado acerca dessa temática que o Senhor colocou no coração do teu servo, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, peço que o Senhor continue conosco, Pai. Toma a nossa mente cativa ao entendimento da tua palavra, para que possamos entender o que o Senhor quer comunicar ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, texto que nós vamos usar como base, Gálatas 5, 13 a 26. Só contextualizando um pouquinho aqui, em relação ao momento que o apóstolo Paulo dirigiu essa carta à igreja da Galácia, foi um momento em que havia, na verdade, uma profusão muito grande de falsos profetas. E o objetivo era justamente combater a ideia, o ensinamento de que, para que fosse possível alcançar a salvação, a pessoa ou aquele que cresce deveria cumprir toda a lei. Esse era um ensinamento que na verdade era contrário ao ensinamento do Evangelho. A gente vê que o apóstolo Paulo, na carta que ele dirige aos Efésios, diz exatamente no Efésios 2,8, de uma forma absolutamente diferente. Diz que a salvação é mediante a fé, e fé em Jesus Cristo. Essa questão da lei e o legalismo que era imposto por conta desses falsos profetas, impunham de fato um legalismo para aqueles que criam, como se houvesse um passo a passo, como se houvesse uma regra, como se houvesse pontos a serem seguidos para que a pessoa deveria cumprir para alcançar a salvação, impondo coisas que eram desvencilhadas do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo se preocupava, ele ia falar, não, eu preciso, ele tinha essa preocupação muito forte em relação ao que ele chamava de sã doutrina, que é um ensinamento correto, um ensinamento adequado, um ensinamento de acordo com a palavra de Deus. E por ter essa preocupação e de evitar e de eliminar esse legalismo, ele escreveu essa carta. E o Evangelho, a carta de Gálatas 5, a partir do 13, diz o seguinte: da liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados, 13, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. O primeiro ponto que a gente consegue perceber aqui é que o apóstolo Paulo entendia que liberdade cristã residia no fato de nós podermos servir uns aos outros, sermos servos uns dos outros. Liberdade cristã não significa dar liberdade ou dar aso ou dar abertura para que a carne se manifeste, e muito menos as suas obras. O apóstolo Paulo começa a carta aqui, antes dele falar do fruto, ele começa alertando sobre coisas que são importantes e que não representam fruto, mas representam obras da carne. Continua no 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. 15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçarias, inimizades, porfias, que é justamente a atitude daquele que gosta de ser belicoso, que fica arrumando situações no meio da igreja, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Isso significa que esse rol, ele não terminou. Esse rol aqui, ele não é taxativo, não. Ele é exemplificativo, tem mais coisa que pode ser inserida nesse contexto, como a gente vê lá do livro de Romanos. Em Romanos a gente vai encontrar um paralelo em relação a esse texto, e fazendo um pouquinho de teologia sistemática, a gente vai entender que tem muitas outras posturas que representam essas outras situações a que o apóstolo Paulo faz menção aqui. Coisas semelhantes a estas. E vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Segue o texto, 24. E os que são de Cristo crucificam a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros até. A gente percebe que o apóstolo Paulo teve a preocupação de nos ensinar acerca do fruto, mas antes ele vai nos falando aqui sobre coisas que não, como eu disse, que não representam, são obras da carne efetivamente. Mas por que será que ele coloca esse rol antes de falar do fruto? Qual a necessidade de ele falar disso? Evidente que ele quer nos alertar que determinadas situações, determinadas condutas, elas estão fora do centro da vontade de Deus. Elas estão fora, não representam aquele que efetivamente foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes tem determinadas condutas que a pessoa pratica com tanta naturalidade e no meio da igreja que ela pensa que é normal. Ela passa a pensar que é só uma conduta, e não é. Está errado. Ela está praticando uma obra que afasta ela do reino de Deus de maneira sem perceber, ou, sabe, de uma forma desleixada. O apóstolo Paulo começa falando exatamente desse ponto. Antes de ele falar do fruto, ele fala da obra da carne. E o Evangelho, é curioso que quando ele começa a falar, diz que primeiro, que o Evangelho nos torna livres a partir do momento que nós somos servos uns dos outros em amor. Quando Jesus é indagado, lá em Mateus 22, 36, sobre qual seria o maior dos mandamentos, Jesus responde o seguinte: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E este é o primeiro mandamento. Continua Jesus: o segundo é semelhante: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha que interessante. O amor, às vezes a gente fala assim, a forma como a Bíblia trata o amor, não trata como um mero sentimento. E a gente tem muito essa questão, fala assim, não, o amor, o sentimento, não, ela trata como um mandamento, ame. E o verbo empregado aqui é empregado no imperativo, não é alternativo, você não tem a opção de não fazer. Ame o seu irmão, ame a Deus sobre todas as coisas, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é um mandamento, que resume toda a lei e os profetas, veja a importância disso. Portanto, o agir e estar numa igreja como servos um dos outros, é mandamento. E nisso o apóstolo Paulo, quando lá no 13, fala assim, nisso consiste a liberdade cristã. Olha que coisa interessante. Parece que os conceitos do mundo, os conceitos do mundo não tem nada a ver com os conceitos bíblicos. Está errado. Às vezes a gente pensa de um jeito que o mundo vai pensar, vai chegar numa conclusão absolutamente diferente. Mas a Bíblia não se engana, e a Bíblia nos revela a verdade. O 14, seguindo, diz assim: porque toda lei se cumpre num só preceito, a saber, amar a seu Deus. Tá, ok. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, o problema é que esse tipo de ensinamento, falso ensinamento, ele gera muita dissensão no meio da igreja, muita briga. Por quê? Porque dá margem para uma série de entendimentos. Um entende de um jeito, outro entende do outro.
Um briga com o outro, um acha que é mais espiritual, não, minha posição está certa, não, é assim que funciona. Isso representa, na verdade, imaturidade dentro da igreja. Isso é imaturidade. Quando somos maduros em Cristo, maduros mesmo na palavra, quando somos maduros nas ministrações do Espírito, a gente entende isso com muito mais facilidade. O amor, irmãos, ele implica em liberdade. Por quê? Quem ama, veja bem, fala assim, mas peraí, quer dizer que se eu amo meu irmão, então eu estou no espírito de liberdade, eu estou praticando liberdade cristã, está. Porque quem ama, primeiro, honra o seu irmão, seu pai, honra a sua mãe, e a Bíblia nos garante, inclusive, que os nossos dias serão prolongados. Quem ama, não mata o seu irmão, com certeza. Por quê? Porque pratica o amor. Quem ama, não adultera. Quem ama, não trai. Quem ama, não faz o que não deve. Quem ama, não pratica imoralidades sexuais. Por quê? Porque ama o irmão, porque ama o seu Deus. Quem ama, não furta. Está lá em Êxodo 20. Por quê? Porque respeita o patrimônio alheio. Sabe perfeitamente aquilo que é seu. Sabe separar, sabe valorizar aquilo que é seu e valorizar o que é do outro. Quem ama não diz falso testemunho, porque não é mentiroso, não inventa coisas acerca de ninguém, não fala mal do seu irmão, não fica inventando coisas. Quem ama não cobiça a casa do irmão. Quem ama não cobiça a mulher do irmão. Quem ama também não cobiça o servo, nem a serva, muito menos as propriedades e aquilo que a pessoa tem, porque ele exercita o amor. Ele sabe respeitar o que é do outro. Conhece o seu lugar em Deus. Daí é importante, da importância dessa liberdade que nos é concedida simplesmente pela prática do amor. Liberdade que aquele que pratica essas coisas de maneira deliberada e pensa que tem de ser assim, a pessoa, na verdade, ela é escrava dela mesma. E quando a pessoa que pratica tais coisas, ela não consegue ser verdadeiramente livre. Não consegue. E quando alguém como nós, regenerados pelo Espírito, ministrados pelo Espírito de Deus, praticamos uma coisa dessa natureza, nós nos sentimos tristes em Deus. Uma tristeza que vem do Espírito, que coloca um pesar no nosso coração, e imediatamente nós conseguimos perceber, dar ouvidos à voz do Espírito e mudar de postura. Nós não conseguimos viver assim. Aliás, eu comentava na sala que o Spurgeon disse que aquele que é cristão, ele não consegue nem pecar em paz. Ele não consegue. Não consegue. Se você é regenerado pelo Espírito de Deus, se você tem o Espírito de Deus em si, o Espírito de Deus fala contigo, você realmente não consegue, você volta. Você volta, te incomoda. Aquilo parece que você cometeu um crime, sim ou não? É um peso, né? Coisa terrível. E você volta para Deus. Você dá ouvidos. Todos nós, eu acredito que já tenhamos tido essa experiência. É uma experiência absolutamente maravilhosa, que denota e demonstra o cuidado que Deus tem por nós, por meio da ação do Espírito Santo constante na nossa vida. Isso é um presente extraordinário. Segue o texto, dizendo lá no 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 2 pontos aqui interessantes. Primeiro, concupiscência da carne representa efetivamente cobiça ou apreço, em princípio, por bens materiais. Só a concupiscência da carne tem uma particularidade. São essas coisas, esses desejos descontrolados por práticas sexuais imorais, ilícitas, portanto. Concupiscência da carne. E aqui o texto nos diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas tá bom, então como é andar no Espírito? O que é que representa? Que conduta é essa? Que comportamento é esse de andar no Espírito? Também busquei aqui o Spurgeon, uma lição dele que diz o seguinte: o verbo andar, no sentido bíblico, ele externaliza um sentimento, uma atitude, no sentido de buscar algo com um desejo tão profundo e de maneira habitual, o tempo inteiro. Diz mais, andar no Espírito está completamente ligado ao crente que efetivamente é regenerado pelo Espírito de Deus. E esse homem que é regenerado, ele é criado e
constantemente dirigido pelo Espírito Santo. Isso é andar no Espírito. Para além disso, diz mais Spurgeon, que andar no Espírito não representa só ter conhecimento bíblico, mas domínio acerca de tudo que abrange o coração humano, para que nós possamos atingir o que o apóstolo Paulo chama de esperança da glória. Olha que coisa, esperança da glória. Para que a obra e o Espírito, para que Cristo seja revelado e glorificado nesse coração regenerado. É uma coisa extraordinária. Deus nos presenteia todos os dias com a presença do Espírito Santo, nos alertando, nos trazendo de volta, nos chamando ao arrependimento, nos chamando à conversão, nos chamando a andar de uma forma diferente. E tem uma coisa que é simples da gente entender. Se nós alimentarmos, ou se nós ficarmos alimentando a carne, vendo o que não presta, ouvindo o que não presta, participando de coisas que não interessam, sabe aquela passada no celular, que você vê o que não deve? Sabe aquele link daquele amigo do trabalho que ele manda para todo mundo porque ele acha bonito demais? Que ele achou super top? Entendeu? O que você faz com aquilo? Você não abre, irmão. Não abre, não. Não abre porque você vai arrumar problema para você. Não faça, não dê aso, não dê abertura, não dê ocasião. Esse é um segredo. Não dê ocasião à concupiscência da carne, porque senão você corre o risco de cair. Corre sim o risco de cair. Mesmo o homem regenerado, sim. A diferença entre o homem regenerado e o homem não regenerado é que o homem regenerado volta para Deus. Agora não está ainda nem o pecado. Não está ainda nem o tropeço. Não está ainda nem o erro. Cuidado. Cuidado. Pela misericórdia de Deus nós voltamos. Só que a melhor atitude é fechar a porta. Não dar ocasião. Essa é a melhor atitude, para que você não tenha que ficar voltando, para que a gente se mantenha no caminho. Mas 17 nos revela que há uma luta, porque a carne, 17, tá? Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura, não façais que porventura seja o vosso querer. Olha que coisa interessante. Aqui o apóstolo Paulo nos revela uma coisa que nós sabemos, que é uma luta, uma guerra constante entre carne e espírito. É uma guerra estabelecida. A partir do momento que a gente se converte, isso passa a ser para nós uma luta constante. Passa a ser. Por quê? Porque aquilo que a gente fazia com naturalidade no passado, agora não é mais natural. Aquilo que a gente praticava com toda normalidade no passado, a gente não faz mais, agora nos incomoda. A gente não faz como diz Spurgeon, a gente não peca mais em paz. Não tem jeito, porque Deus fez uma obra transformadora, regeneradora no coração. Por isso que a gente se sente incomodado. Isso é o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós, para que a gente não saia do caminho. Deus não desiste de nós. Fica tranquilo, quando Deus nos escolheu, estamos escolhidos. E aí a gente vai passar e vai sentir isso. E glória a Deus por isso. Para que a gente volte mesmo, para que a gente melhore, para que a gente nem saia. Mas o apóstolo Paulo ensina que a partir de Gálatas 6, Gálatas 16, do versículo 16, lembrando aqui um aspecto, que toda vez que o texto fala em espírito, se vocês observarem, vai estar com letra maiúscula, tá? Então, para que a gente estabeleça de uma forma clara, toda vez que fala em espírito, aqui nesse texto está falando do Espírito Santo, tá? Beleza. Outra coisa, ele segue falando aqui sobre a questão das obras da carne a partir do 19. Olha, presta atenção. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A gente observa que o texto, quando ele vai falar dessas obras, ele emprega a expressão no plural. Atentem para isso. É importante a gente olhar a Bíblia nos detalhes, em cada palavra, para que a gente possa entender o alcance e profundidade do que está sendo ensinado. Ele fala no plural. Portanto, quando você fala de obra da carne, a prática de qualquer delas, você já incide nas obras da carne.
Todas elas fazem parte do pacote. Incidir uma, infringir uma, é obra da carne. Não tem como. Segue mais o texto. Ele fala sobre essa questão de coisas semelhantes, como eu disse, tem muito mais coisas. O pastor Augusto Nicodemos faz uma consideração que vale a pena, nesse sentido. Ele divide aqui em quatro partes essas atitudes que são mencionadas como obras da carne aqui pelo apóstolo Paulo. Olha que interessante. A primeira delas, a primeira parte, fala em relação à área sexual. A área sexual está falando aqui de prostituição, lascívia e adultério, certo? Menciona. Tem outras, sim, ele diz que tem outras, certo? Mas menciona essas três. Irmãos, quando a gente observa, o sexo foi criado para o bem ou para o mal? Ok, tranquilo, criado para o bem. O que é que Satanás faz com o sexo? Deturpa, perverte. Ele transforma o sexo, que seria algo bom para ser praticado dentro do casamento, no contexto de casamento, para a procriação, para a manutenção da família, para que a gente possa cumprir a vontade de Deus, transforma em prostituição. Ele transforma em lascívia. Ele transforma em adultério. Ele transforma em fornicação. Ele transforma numa série de outras atitudes. Pessoas que se interessam por crianças. Pessoas que se interessam até por bichos. Satanás transforma aquilo que Deus criou para ser bom em maldição. Maldição a ponto de quem pratica está fora do reino. Está excluído. Mas o texto diz isso? Diz exatamente isso lá no 21. É forte. E ele faz dessa forma. Religião. Satanás usa também? Opa! O que ele faz com a religião? Religião não é algo que nasce em nós, o sentido, o desejo de adorar a Deus, não é uma semente que está em nós, não nascemos para isso. Aí ele transforma isso em idolatria, aí ele transforma isso em feitiçaria, ele transforma isso em quiromancia, e as pessoas começam a chamar isso de religião, e começam a praticar isso. O problema é que quem pratica tais coisas está fora. Mas relacionamento, inimizades, porfias, pessoa que gosta de briga, de contenda, de dissensão, ciúme, ira, discórdia, facção, inveja dentro da igreja. Já viu aquele que gosta de cargo? Passaram por isso? Não, olha, eu estou aqui estou 25 anos aqui, eu tenho que ser no mínimo vice-presidente, não sei, eu tenho que ser uma coisa aí, negócio, líder, sei lá, eventos, eu não sei, tem que ser um cargo aí importante, né? Afinal de contas, eu dediquei uma vida, né? Já viram isso na igreja? Tudo a ver com o Espírito de Deus, né? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Na verdade, o apóstolo Paulo fala que essas inimizades, essas dissensões, esses ciúmes, essas iras, na verdade, afastam a pessoa. Não é da igreja, é do reino. E isso é que tem que causar temor no nosso coração. Mas, bebedice, glutonaria, comida e bebida é bom? Acho que sim, né? Ontem foi fantástico, foi muito legal. Mas aí, para comer até explodir? Não, né, irmão? Aí é glutonaria, né? Aí é pecado, né? Aí passa da conta. Aí a pessoa depois vai reclamar, falar, estou estufado, né? Fiquei gordo, estou com colesterol, estou com não sei o quê, estou com isso que mais é aquilo. Come igual um doido, peca deliberadamente, não tem coragem nem de fazer uma caminhada, né? Depois é vítima, né? Vítima de si mesmo, só se for. Mas esse é o pior, esse é o menos mal. O mal maior é estar excluído do reino por conta desse tipo de prática. Isso é que deve trazer temor ao nosso coração. Bebida também, bebedice. Deus condena a bebedice, a pessoa que se embriaga. Portanto, se você não tem a medida da moderação, sabe o melhor que você pode fazer por si mesmo? Se afastar totalmente de toda e qualquer forma de bebida alcoólica. O favor que você faz para si mesmo. Mas quem vai dizer isso? É só você. Não está escrito na testa. E não vem com selo de qualidade, é você mesmo. Responsabilidade. Até porque ficar bêbado é o menor dos males. Grave é ficar fora do reino. Mas, diz que quem pratica lá no 21, que pratica tais coisas, não herdarão o reino de Deus. É isso que deve nos causar arrepios. Tremor, porque muita gente considera isso normal.
Muita gente considera isso como só mais uma prática, como só mais um evento, mais uma situação, mais um dia. Não é. Se nós tememos a Deus, nós olhamos para essa palavra e trememos. Isso é temor do Senhor. Segue o texto. Lá no 22. Não vou entrar de maneira específica, porque o pessoal vai explorar de forma mais aprofundada os itens, mas vou falar o texto. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Mas por que o apóstolo Paulo fala, mas contra essas coisas não há lei? Porque quando nós, como crentes regenerados em Cristo, praticamos e externalizamos o fruto do Espírito, nós de fato não estamos sujeitos aos efeitos da lei, ao julgamento da lei de Cristo, de acordo com a sua lei perfeita. Por isso é que não há lei nesse sentido, quando externalizamos o fruto com todas as suas características que são descritas aqui. Para a carne, irmãos, a única solução que há é a cruz. A carne não se converte, a carne não se emenda, e a carne milita contra o Espírito o tempo inteiro. Guerreia, ela quer prevalecer. E se nós dermos abertura, ela prevalece. Ela prevalece. Cuidado. A gente tem que dar abertura para as coisas do Espírito Santo e andar no Espírito. E aí sim, somente com a ajuda do Espírito Santo é que nós conseguimos vencer a carne. Não tem outra forma. Você fala assim: não, agora eu firmei aqui, não está. Fica tranquilo que você não está. É somente por meio da ação do Espírito Santo. Aí a gente consegue externalizar o fruto do Espírito com todas as suas características. Mas, quando o apóstolo Paulo... eu já falei dessa parte aqui. Não, é aqui mesmo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre fruto, observe o seguinte, que a gente vai ver em outros textos isso. Quando ele fala sobre fruto, ele emprega a expressão no singular. No singular, certo? Por quê? Porque são vários frutos? Não. É um só fruto, com várias características, que eu já mencionei. E a gente observa também uma situação, outros textos que falam dessa mesma temática. John Piper, ao comentar sobre fruto, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele diz o seguinte, que nós precisamos entender, essencialmente, que a vida cristã é dar fruto. É frutificar, não colher frutos. Que há um erro, eu tenho certeza que de repente alguém vai ficar meio chateado, que deve ter ouvido alguma campanha da prosperidade aí, a pessoa lá usar o Salmo 1, abram lá Salmo 1, fazendo favor, Salmos 1. Esse texto é muito usado nas campanhas aí das igrejas, né, da prosperidade e tal, isso, aquilo, só que de maneira errada, para não dizer mal intencionada, né? Já disse. E diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Dá o seu? Lembra que eu falei que ele emprega no singular? Cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que interessante aqui em relação a isso. Primeira consideração que ele faz: para que essa árvore ela possa estar com a folhagem verde e ela possa dar esse fruto no tempo próprio, ela tem que estar plantada onde? À margem das águas. Essas águas representam efetivamente a intimidade que nós temos com o Espírito Santo. Alimentados constantemente pelo Espírito Santo, porque se a gente for alimentado pela carne, ou inclinado às coisas da carne, nós vamos praticar as obras da carne. Contudo, se nós temos intimidade com o Espírito, e vivemos nos alimentando do Espírito, essa árvore, ela vai estar verde e dando fruto para a eternidade.
esse fruto, e deve estar dessa forma. E meditar, veja bem, a gente pensa meditar na palavra de Deus. Como é que é meditar na palavra de Deus? Você vai achar, vai colocar uma posição, zoom, não, nada disso. Meditar na palavra de Deus é você pensar, é você não ter o pensamento na palavra de Deus só como algo momentâneo e passageiro. É você pensar nas coisas de Deus e na sua palavra, no sentido, no significado, no alcance e na profundidade do texto o tempo todo. Considerar na sua mente o tempo todo. Isso é meditar, pensar, se interessar. E a Bíblia diz que o homem que assim procede tem prazer na lei do Senhor. E todo homem que assim procede tem prazer na lei do Senhor. É gostoso descobrir, é maravilhoso descobrir, ler e poder perceber as excelências de Deus. É fantástico para nós, que somos tão pecadores e carentes da misericórdia de Deus, ter a percepção acerca do texto, do significado, é extraordinário. Isso traz uma alegria muito grande ao coração, é um presente que nós recebemos do Espírito Santo. Mas, sobre isso, Paul Washer também usa o mesmo texto, mas faz uma consideração diferente, faz uma relação um pouquinho diferente. A gente observa que fruto, quem já viu aqui uma mangueira tomando de si mesmo, dos próprios frutos para se alimentar e ficar viçosa, frondosa? Quantos de nós já vimos? Ninguém, né? Isso não existe. Portanto, fruto, ele é feito para ser ofertado. Não é feito para ser acumulado. Fruto do Espírito é feito para ser ofertado. Se você observar os elementos que compõem esse fruto, o primeiro deles é o amor. O primeiro deles é o amor, ou a caridade. Como é que você externaliza isso? Gente, olha, vou guardar para mim, né? Porque estou me amando hoje. Olhei no espelho, fiquei 20 minutos me curtindo, né? Fantástico. É assim? Lógico que não. O amor você demonstra. O amor é mandamento de Deus. É mandamento de Cristo. O amor você pratica, você oferta a alguém. Gozo, alegria. Estou feliz da vida, vou tirar o dia para rir, viu? Fica tranquilo, vou trabalhar não. É assim? Como é que você consegue transmitir alegria para alguém? Às vezes um coração que está ali, contritado, está ali triste. Às vezes uma palavra sua anima aquela pessoa. Ou às vezes uma palavra que uma pessoa diz para você te anima. Isso é gozo, isso é compartilhar. Isso não é guardar para si. E todas as características do fruto do Espírito, todos esses elementos do fruto do Espírito, é assim que funciona, são feitos para ser ofertados, não guardados, não acumulados. Não tem sentido, muitas vezes, o que alguns pregadores da prosperidade dizem, e usam esse texto para dizer que a pessoa, por ser bem-sucedida, acumula fruto. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com nada. Realmente é uma perversão do texto, uma distorção do sentido do texto. Aqui está falando justamente sobre ofertar, sobre dar. E o fruto é isso. Frutos não são feitos para que a gente possa guardar e desfrutar dos nossos frutos, né? Porque a gente, afinal de contas, né? Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Mais, longanimidade, que é uma característica de grandeza de ânimo, aquele que encara com coragem as coisas. Quando você vai animar alguém, ou você só se anima? Você anima alguém. Esse é o sentido do texto. Mais, benignidade, a mesma coisa. Não vou adentrar mais nos outros que o pessoal vai aprofundar mais na questão específica. Hernandes Dias Lopes, um outro pastor também, diz o seguinte, que as obras da carne são produzidas por conta da nossa natureza pecaminosa e da nossa inclinação ao pecado. As obras da carne. Contudo, o fruto do Espírito não é uma obra nossa. Não é uma obra nossa. Olha que interessante. Olha o tamanho do amor de Deus, olha o tamanho da compaixão, olha o tamanho da misericórdia de Deus. Não é uma obra nossa, mas é uma operação sobrenatural e extraordinária do próprio Espírito Santo, de tal maneira que a obra única do Espírito é feita e promovida no nosso coração. Mas que texto que fala disso? Tem algum texto que confirma essa afirmação? Tem. Bora lá. João 15. Abram lá. Quem que está falando aqui em João 15? Observem aí.
João 15, a partir do 1. Quem está falando? Jesus. Maravilha. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, observe que é singular, não estão falando de árvore, mas o fruto tratado no singular, mais uma vez, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. O que o John Piper falou lá em relação ao Salmos 1? A árvore tem que estar plantada à beira do ribeiro das águas, para que ela possa estar sempre alimentada. Ribeiro das águas, Espírito Santo. Você fora de Deus, você é capaz de dar fruto? Não dá fruto. O texto está dizendo muito claramente: eu sou a videira. Aqui em 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Perceberam o detalhe? Muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são plantados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha como é a forma de Deus ser glorificado. Quando nós damos fruto, quando nós frutificamos, quando nós compartilhamos esses elementos do fruto do Espírito, nós glorificamos a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes. Mas, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria em vocês e a alegria de vocês seja completa. E o meu mandamento é este: amem uns aos outros, amem uns aos outros como eu os amei. Volta novamente a questão da prática do amor. E representa a liberdade. Liberdade cristã, exercício, olha que coisa interessante. Exercício de liberdade cristã. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Olha a honra que Deus nos concede quando nós manifestamos o fruto do Espírito. Somos chamados de amigo. Vocês, lá no 16, vocês não me escolhem, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda e lhes permita lhe pedirem seu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Portanto, quem nos escolheu para dar fruto? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que nos escolheu. A gente consegue, exemplificando essa coisa do fruto, parece um pouco, muita gente confunde, fala em frutos, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum lugar aí, a pessoa confundindo essa questão, mas é fruto, é fruto. A gente pode usar um exemplo até simples, né? Aqui em relação a um fruto mesmo, a maçã, por exemplo. A maçã, a gente sabe que ela tem aspectos aqui que denotam o formato, cor, textura, sabor, né? Dela também, algumas características, virtudes do fruto, como por exemplo, prevenir colesterol, auxiliar o emagrecimento, né? Imagina, vai ser uma compra de maçã essa semana, mas então auxilia o emagrecimento, sim, é rica em uma série de vitaminas, né? Ajuda no funcionamento intestinal e limpa os dentes. Olha que maravilha, é um fruto extraordinário. Vamos pensar uma coisa, se a gente pegar uma maçã e vamos tirar o sabor dela, ela sem gosto. Beleza. É maçã? Continua sendo maçã? Será? Vai comer aquela coisa? Tem gosto de nada?
Não, é um fruto. Posso concordar que é um fruto. Mas uma maçã não é. Porque a maçã ela tem características específicas. Quando você morde uma maçã, fala, é uma maçã. Tem gosto de nada. É um fruto sem graça, sem gosto, insípido. Não é isso? Da mesma forma, é o fruto do Espírito. Se você tirar alguma das características do fruto do Espírito, falar assim, não, beleza, entendi, só que esse negócio do amor eu não consigo, sabe? Esse negócio do amor aí é demais para mim, tem um pessoal que eu não consigo amar, não, tem um pessoal que eu não gosto nem de ver. Eu vou na igreja e me escondo, não gosto de conversar com o cara, né? Me escondo para não falar com ele. Isso é externalização de fruto? É claro que não. É claro que não. Você vê uma situação, se alegra com coisas erradas, coisas malignas, acha que tem que ser assim mesmo, vê situações ali erradas, até criminosas, não, está tranquilo, é assim que tem que ser. Isso é externalização de fruto? Isso é consciência cristã? Será? É claro que não. Você olha para determinadas situações, irmão, eu sou muito tranquilo, eu tenho uma paz que ninguém tira, mas mexeu comigo, pisou no meu calo, vai dar problema. Cadê o fruto do Espírito? Cadê a mansidão? Cadê o domínio próprio? Pode estar externalizando muita coisa, menos fruto do Espírito. Então o apóstolo Paulo, eu acho curioso que ele primeiro nos alerta do que não é, depois ele nos diz o que é, e é importante que a gente reflita se isso de fato tem reflexo na nossa conduta. Na nossa conduta. Mansidão. Não, olha, eu não suporto injustiça, se eu ver uma coisa, eu já saio daqui, eu já pulo no cara ali, vou dar-lhe uma gravata, vai ser complicado. Cadê o fruto do Espírito, meu irmão? Cadê a confiança em Deus? Cadê a dependência de Deus? Não fala errado comigo não fala alto comigo não fala, sabe aquele negócio? Isso não é fruto, isso não é externalização de fruto. O fruto do Espírito, ele se manifesta justamente quando o caráter de Cristo vai sendo esculpido em nós e sendo externalizado por meio do nosso comportamento. Aí você consegue perceber, aí você consegue e glorifica a Deus com a sua conduta. Muita gente gosta muito de falar sobre essa questão, mas a verdade é que nós precisamos estar sendo transformados dia a dia, de glória em glória, e conformados à imagem de Cristo. É isso que precisa acontecer para que o fruto de fato possa ser identificado em nós. Precisamos praticar a piedade, oração, visitar os cultos, participar das atividades, envolver com as atividades da igreja, se interessar, tudo isso são formas de externalizar. Mas você não tem como medir, certo? Subjetivamente, você olha para alguém, você não tem como medir nada. Mas pela conduta da pessoa, pelo fruto que ela produz, você consegue saber se é uma pessoa regenerada ou não. Você tem, nós conseguimos ter essa percepção, sabe? É um pouco difícil, mas nós temos. Portanto, nós temos que fazer e praticar para que os frutos sejam, sim, evidenciados. Mas, a gente equipara muito, ou usa como parâmetro, o nível de espiritualidade de uma igreja por conta do volume de dons que ela tem. Já perceberam isso? Tem gente que fala que se o pastor vem à frente, vai compartilhar alguma coisa e não fala em língua, ele não tem o Espírito Santo. Espiritualidade, zero. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Tem sentido bíblico essa afirmação? Biblicamente, a gente olhando lá, 2 Coríntios 12, 14, pegando as orientações que o próprio apóstolo Paulo dá para uma igreja de Corinto, que era uma igreja um pouco complicada. Sabe o que é o curioso? A igreja de Corinto tinha quantos dons? Todos. Ela tinha todos os dons. Só que era uma igreja absolutamente imatura. Absolutamente imatura. A ponto do apóstolo Paulo dedicar exclusivamente a explicação de como os dons deveriam ser exercidos. Eles não tinham limites em relação à questão de moralidade, brigas internas, liberdade cristã. Era tudo muito confuso em relação até a doutrinas como ressurreição, dons espirituais, mordomia de bens. Ou seja, era uma igreja que estava um pouco complicada com isso. E tinha todos os dons. Tinha todos os dons.
Ah, falei, mas quer dizer então que para a igreja ser espiritual não tem que exercitar o dom? Não, nada disso. Tem que exercitar o dom sim, tem que buscar os melhores dons com zelo, diz o apóstolo Paulo, sobretudo os que edificam a igreja. Portanto, tem que ter sim, tem que ter busca por dons espirituais sim, sem problema, mas tem que ser praticado do jeito certo, bíblico. Por isso que ele viu, tinha todos os dons, mas estava errado, estava solto, estava esquisito, ele orientou. Nesse sentido, a gente observa mais uma coisa, para a gente também já ir concluindo. Acerca dos dons, esse pensamento equivocado de que a quantidade de dons é que determina a espiritualidade de uma igreja, ele está equivocado e bem equivocado. Abre lá em 2 Coríntios 5:10. Diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou más. Portanto, quando nós somos julgados, levados diante do tribunal de Cristo, a gente vai ser julgado de acordo com a quantidade de dons. A Bíblia fala em obras. E se forem obras da carne? E nós não tivermos a graça de sermos alcançados pela regeneração em Cristo, pela obra do Espírito Santo, a condenação é certa. Portanto, não há desprezo nenhum em relação aos dons, muito pelo contrário, eles têm que ser buscados e praticados, e buscados com zelo. Mas, o que é determinante em relação ao momento em que nós seremos julgados, vão ser o que nós praticamos, efetivamente praticamos. Por isso que a gente tem que ter cuidado com essa questão do fruto. Buscar, nos policiar mesmo nesse sentido, para glorificar a Deus por meio da nossa vida. Glorificar a Deus por meio da obra redentora de Cristo. Nós temos que ter esse cuidado. Isso é fruto, gente. É uma coisa tão importante, mas só que o foco da igreja em relação às análises, ele muitas vezes é equivocado. Considera só que a igreja é espiritual quando alguém fala um número do CPF, sei lá, fala uma situação, um negócio, o nome de alguém da família. Não é verdade. Se fosse assim, a igreja de Corinto seria a melhor igreja da face da terra. O apóstolo Paulo chegava lá e ficava aplaudindo lá na frente. Fantástico, não foi nada disso. Não foi nada disso. Foi o contrário, ele teve que orientar, porque o povo eles sabiam nem fazer comunhão, nem ceia, tinha confusão por causa da ceia. O pessoal chegava lá e fazia comilança no meio da igreja, situações envolvendo pecados sexuais ali numa igreja não tratados, e a coisa rolando. Ou seja, não é isso que determina, mas o fruto sim é determinante. O fruto do Espírito é absolutamente fundamental. Tá? Mas, só para a gente concluir mesmo, com uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala uma coisa a esse respeito, e sintetiza, de fato, o que a gente está dizendo. Diz que a obra do Espírito Santo é a manifestação externa da obra interna que o próprio Espírito promove no nosso interior. Está claro? É a manifestação externa, a externalização da obra que o Espírito Santo promove no nosso interior. E quando nos regenera, a gente começa a se preocupar, começa sim a negar as coisas da carne, começa sim a não querer andar segundo as coisas do mundo, não se adequar às coisas do mundo, é uma realidade para nós. E graças a Deus por isso, gera peso no nosso coração, gera o que o Spurgeon chama de tristeza em Deus, né? E é verdade, gera mesmo. E a gente tem que fazer isso para que em nós não se instale uma coisa muito perigosa que chama-se vã consciência. A vã consciência é justamente o estado que aquela pessoa pratica algo que é pecado, que coloca ela para fora do reino,
mas ela pratica de uma forma com tanta naturalidade e por tanto tempo e participando de uma igreja, que ela acha que é dessa forma que é o correto. Alguns chamam de cauterizar a mente, mas é isso, o sentido é exatamente isso. E há pessoas que fazem isso, dentro da igreja, infelizmente tem. A gente não pode se permitir nesse sentido, não pode, temos que nos policiar. Por isso, voltando ao início, só para a gente concluir, que o apóstolo Paulo primeiro tratou do que é obra da carne, para que a gente fique alerta acerca do que não podemos fazer, e depois tratou efetivamente do fruto, com todas as suas características, para a gente saber o que é que de fato nós temos que externalizar e cuidar, para que a gente possa externalizar de fato e glorificar a Deus por meio das nossas vidas, tá bom? Irmãos, feita a introdução, semana que vem o pessoal segue numa série de mais explicações mais detalhadas sobre esse tema, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela paciência, tá bom? Obrigado, pastor. É isso. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida, tu és manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida, tu és, Senhor, tu és a fonte. Eu tenho sede de ti, minha alma
amados irmãos, nesse momento eu gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos e que nós pudéssemos fazer uma oração nesse momento, acerca da mensagem que foi nos trazida nessa noite, no sentido para que nós possamos falar com o Espírito Santo, para que Ele possa trabalhar na manifestação do fruto, que Ele possa cada dia estar nos transformando. Gostaria de pedir para a Renata fazer essa oração nesse momento. Aleluias. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos trouxe, Senhor. Oh Deus, que essa palavra possa, Deus, entrar no nosso coração de forma definitiva. Que possamos nessa semana pensar, meditar na Tua palavra, Senhor. Assim como o Senhor nos diz, meditar. Toma cuidado, Pai, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a nos afastar das obras da carne. Oh, Pai, enche o nosso coração com o fruto do Espírito, que possamos entender isso, Senhor, que possamos nos policiar, ó Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, com cada um que está aqui presente, Pai, cada um que ouviu a Tua palavra. Oh, Senhor, completa isso em nós. Nos ajude essa semana a demonstrar, a externalizar esse fruto, Pai. Oh Deus, que as pessoas vejam em nós a Tua presença, que eles vejam testemunho de Cristo em nós, em nome de Jesus. Nos ajude a ser exemplo, Pai. Nos ajude, Senhor, porque até para isso precisamos de Ti. Sem Ti não somos nada, Pai. Sem Ti não produzimos fruto nenhum. Sem Ti não podemos e não somos nada. Por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter temperança, nos ajuda a ter domínio próprio. Nos ajuda a externalizar o amor ao nosso próximo. Oh Senhor, nos ajuda a ter amor pela Tua palavra. Nos ajuda a querer aprender mais. Nos ajuda a ter essa vontade de ler, de ir atrás. Oh Senhor, nós precisamos de Ti a cada instante. Que a gente consiga meditar na Tua palavra de dia e de noite. Nos ajuda, Pai querido, nos ajuda, Senhor. Oh Pai, nós Te adoramos, nós engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. Oh Pai, como podemos Te agradecer por tão grande amor, oh Pai. Obrigada pela Tua salvação em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor. Oh, nós Te adoramos. Santo, santo é o Senhor. Fique conosco, Pai, durante essa semana. Fique conosco em cada instante da nossa vida. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão meu aqui. Nos leve, Senhor, para as nossas casas, debaixo das Tuas asas. Cuide dos nossos filhos nas escolas, Pai. Que eles também, ó Deus, todos tenham essa consciência também do fruto. No nosso trabalho, Pai. Onde a gente colocar a planta dos nossos pés. Que as pessoas vejam e sintam a Tua presença através de nós. Em nome de Jesus nós oramos e adoramos. Amém. Aleluias. Eu tenho sede. Eu tenho sede de Ti. Minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti. Minha alma anseia por Ti. Manancial, única fonte de vida Tu és. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, meus irmãos. Única fonte de vida. Tu és a outra fonte. Aleluia.
do seu irmão.